na parte de segunda-feira, Ruth e Boaz. Noemi pediu que o seu nome fosse mudado para Mara, que significa amarga ou amargura, por causa da amargura da sua vida, Ruth capítulo 1 e o verso 20. Porém, ela lhes dizia: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Meu querido irmão, você já sentiu na pele o sofrimento e a amargura desta vida, porque existem doenças, existem mortes, existem separações, lares desfeitos. Queridos, todos nós sofremos, mas assim como Deus cuidou de Noemi, assim como Deus cuidou de Ruth, Deus também tem olhos voltados para você. Você é a menina dos olhos de Deus. Nosso relacionamento com o Criador foi danificado pelo pecado, levando-nos à pobreza espiritual. Nossas perspectivas são sombrias e passamos a vida colhendo as espigas que sobram. Assim como diz em Ruth 2, verso 16. Aqui diz: deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendais. Assim como ela estava colhendo aquilo que caía no chão, Deus não desamparou Noemi e Ruth. Deus também não desampara você, meu querido irmão. Mas comparando com a abundância e fartura que Deus sonhou para você e para mim, lá desde o Jardim do Éden, nós poderíamos dizer que hoje estamos vivendo dos restos de alegria que podem ser encontrados em um mundo destruído pelo pecado. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esqueceu de você. Aqui lemos em Ruth capítulo 2 e o verso 5 a 20. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, os colhedores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até aqui, até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás a colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu-lhe Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste ao teu pai e à tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Noemi
não poderia tomar posse da terra do seu marido Elimeleque, que tinha morrido, e obter assistência da família de seu marido. Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo do seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Deus fez provisão em Israel para que indivíduos reivindicassem sua herança na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Boaz não era apenas um fazendeiro gentio, ele era um parente de Elimeleque que poderia redimir a terra. Se alguém do seu povo empobrecer, disse Deus, e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Isso está em Levítico 25, 25. Quando alguém tinha que vender sua propriedade por pobreza, por necessidade financeira, essa terra poderia ser resgatada por um parente próximo. A descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas também era parente de Noemi, parente de Elimeleque, foi a melhor notícia. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Os cristãos entendem que Boaz é um tipo de Cristo, é um símbolo de Cristo, que não é apenas criador nosso, mas escolheu se tornar nosso parente, um de nós, nosso irmão mais velho, um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chama de Filho do Homem, em Mateus 12:8, Marcos 8:31, Lucas 22:22, João 3:14. Jesus tinha um título preferido que ele sempre usava, que ele mais usou, Filho do Homem, que mostra o seu parentesco para com você e comigo. Ele é um de nós, é ele o nosso resgatador, é ele que foi simbolizado por Boaz. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco, com base em um detalhe técnico. Porém, queridos, a imagem de Cristo, que está presente na vida de Boaz, muda esse conceito, porque Deus é gentil, Deus é bondoso, assim como Boaz foi gentil e bondoso para com Ruth. Deus nos vê, assim como Boaz viu aquela moça colhendo junto com as outras moças e foi bondoso, misericordioso, caridoso para com Ruth. Deus também nos vê, meu querido irmão, e apesar da nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Boaz não somente foi bondoso, mas tomou Ruth para ser a sua noiva. Você e eu, Igreja de Jesus Cristo, somos sua noiva. O Criador não apenas se tornou parte da sua criação, não somente se tornou um de nós, mas também morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu ao céu por nós, e Ele prometeu, eu voltarei, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Aleluia!